Windows, Linux, DOS, Mac OS, Solaris. Quantos desses sistemas operacionais de computadores você conhece? A maioria só conhece e usa o Windows, mas e se o Windows nunca tivesse existido? Venha comigo nesse intrigante debate. E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos lá? Imagine um mundo onde o ícone do Windows nunca brilhou na inicialização do seu computador. Sem o som clássico de inicialização, sem a tela azul da morte, sem o menu iniciar. A pergunta é simples, mas intrigante. E se o Windows nunca tivesse existido? O Windows moldou o mundo da tecnologia ou apenas dominou porque deu sorte? Hoje, vamos viajar no tempo e imaginar cenários alternativos. O que poderia ter acontecido se outro sistema operacional tivesse assumido o trono? E claro, vamos provocar. Será que seríamos mais felizes sem o Windows? Vamos lá, geek. Aperte o cinto porque a viagem é longa e cheia de bugs, ou não? Antes de tudo, vamos começar com um pouco de contexto histórico. Lá pelos anos 70 e 80, os computadores eram algo para poucos. Eles ocupavam salas inteiras, usavam fitas gigantescas para armazenar dados, e era necessário digitar comandos complicadíssimos para que eles fizessem qualquer coisa. Ou seja, era como o Dark Souls dos sistemas operacionais, só para os hardcore players. Nessa época, existiam alguns sistemas pioneiros, como o Unix, criado em 1969 nos laboratórios da Bell. Ele era robusto, mas nada intuitivo para o usuário comum. A Microsoft surgiu nesse cenário com o MS-DOS nos anos 80, que também não era lá muito amigável, mas cumpria sua função. Foi só em 1985 que nasceu o Windows 1.0. Mas olha, ele era, no máximo, um primo distante do que conhecemos hoje. A interface gráfica era meio desajeitada e, sinceramente, parecia um rascunho feito no Paint. Sem ofensas, Paint. Mas aí que está o ponto. O Windows não era o melhor tecnicamente. Então, por que ele dominou? A resposta tem várias camadas. Primeiro, Bill Gates e sua equipe eram mestres em negócios. Eles fecharam um acordo com a IBM para que o MS-DOS e depois o Windows fosse o sistema padrão nos PCs da marca. Isso foi um golpe de mestre. Enquanto outros sistemas focavam em nichos específicos, o Windows chegou na casa de milhões de pessoas. Além disso, a Microsoft apostou na ideia de compatibilidade. Eles fizeram questão de que seu sistema rodasse em diferentes hardwares, enquanto concorrentes como a Apple restringiam seu sistema operacional aos próprios dispositivos. Agora que entendemos como o Windows ganhou o jogo, vamos ao EC. Imagine que a Microsoft nunca tivesse firmado aquele contrato com a IBM. Nesse caso, talvez a Apple tivesse ocupado o lugar de protagonista. O Macintosh, lançado em 1984, já era um marco. Ele popularizou as interfaces gráficas e o uso do mouse. Só que a Apple tinha um grande problema na época. Seus computadores eram muito caros. Se a Apple tivesse dominado, os computadores poderiam ter demorado mais para se popularizar, ficando restritos às elites. Outro detalhe: Steve Jobs sempre foi perfeccionista. Isso significa que talvez o mercado de software fosse mais fechado. O sistema da Apple nunca foi tão amigável para desenvolvedores independentes, e isso poderia ter freado a criação de aplicativos e jogos que impulsionaram o mercado de PCs nos anos 90. Pense nisso. Sem o Windows, será que teríamos um Counter-Strike, um The Sims ou até mesmo os mods malucos do GTA? Agora, vamos falar do Linux, o queridinho dos geeks. Ele nasceu em 1991, pelas mãos de Linus Torvalds, com uma proposta revolucionária: ser um sistema operacional de código aberto, ou seja, qualquer pessoa poderia alterá-lo e distribuí-lo gratuitamente. Parece perfeito, não? Mas aqui está o problema. O Linux é incrível para servidores e programadores, mas ele nunca foi feito para o usuário comum.
Se o Linux tivesse dominado, talvez os computadores fossem mais baratos. Afinal, o sistema seria grátis. Mas também seriam menos acessíveis, em termos de usabilidade. Quem aí já tentou instalar um programa no Linux e acabou enfrentando uma parede de comandos no terminal? Imagina sua mãe ou avó lidando com isso. Esse é o tipo de coisa que poderia ter atrasado a popularização dos computadores pessoais. Mas o Linux tem sua glória. Hoje, ele é o coração de muitos sistemas que usamos diariamente, mesmo sem perceber. O Android, o Chrome OS e boa parte dos servidores de internet rodam variações do Linux. Então, tecnicamente, ele venceu. Só não venceu nos nossos desktops. E o Unix? Antes do Windows, existia o Unix, que foi basicamente o pai de quase todos os sistemas operacionais modernos, incluindo o macOS e o próprio Linux. Ele era robusto, poderoso e amplamente utilizado por empresas e universidades. Mas o Unix tinha um problema. Era um sistema caro e complicado. Se ele tivesse dominado, talvez o mundo dos computadores fosse mais estável, mas bem menos criativo. Sabe aqueles memes de erro de sistema que todo mundo ama? Talvez nunca tivessem existido. Agora vamos por fogo no parquinho. Muita gente culpa a Microsoft por transformar o software em uma indústria bilionária. Mas será que isso é justo? Antes da Microsoft, já existiam softwares pagos. O que a Microsoft fez foi popularizar a ideia de licenciamento. Você não comprava o Windows, você comprava o direito de usá-lo. Isso gerou muitas críticas, mas também criou um mercado de suporte e atualizações que beneficiou milhões de usuários. Se outro sistema tivesse dominado, o modelo de negócios poderia ser diferente. Talvez o software fosse mais barato, ou talvez tudo funcionasse por assinaturas. Algo que, ironicamente, está voltando hoje em dia com o Office 365 e outros serviços. E não podemos esquecer dos games. Nos anos 90, o DirectX da Microsoft foi um divisor de águas para os jogos no PC. Se outro sistema tivesse dominado, será que os jogos para computador seriam tão populares? Talvez estivéssemos todos jogando em consoles, ou talvez os jogos no PC fossem muito mais limitados. Agora vem a grande questão. O Windows nos trouxe mais problemas ou soluções? Por um lado, ele facilitou o acesso à tecnologia para milhões de pessoas. Por outro, criou monopólios e forçou algumas escolhas que nem sempre foram as melhores para os consumidores. Mas aqui está o lado positivo. A competição sempre existiu. Hoje, temos opções incríveis, como o macOS, o Chrome OS e, claro, o Linux. A diferença é que agora as escolhas são mais acessíveis e diversificadas. Olhe ao seu redor. Estamos cercados por sistemas operacionais em todos os lugares. Nossos celulares, nossas TVs, até nossos relógios inteligentes. O Windows ainda é relevante, mas perdeu muito do seu domínio. E, talvez, esse seja o cenário ideal. Um mundo onde ninguém controla tudo e você pode escolher o sistema que melhor se adapta às suas necessidades. Agora me fale, nos comentários, quem você gostaria que tivesse dominado os computadores? E no seu PC, qual sistema operacional reina? Nos conte, quem sabe podemos fazer você experimentar alternativas fantásticas para seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever, do joinha e compartilhe. Até a próxima!